Você tem certeza da sua salvação? Pergunta, né? Como a gente está falando muito de salvação nesses últimos dias, eu aproveito para compartilhar mais um estudo, né? O qual eu desejo profundamente que venha edificar a sua vida e que venha diretamente de encontro com o seu coração e com o meu também. Lembrando que com esse vídeo eu não tenho nenhum intuito de confrontar visão teológica nenhuma, mas simplesmente de expor uma doutrina bíblica gloriosa que é a certeza da nossa salvação. De novo, eu não pretendo exaurir todo esse assunto em um só vídeo. Eu até desejo fazer mais vídeos, inclusive expondo outras questões pertinentes ao tema salvação, principalmente ao texto de Hebreus 6, que não trata da perda da salvação, mas sim de pessoas que na realidade nunca foram salvas. Bom, mas isso a gente pode falar em um próximo vídeo. E para começar o nosso estudo, eu gostaria de citar aqui o texto de 1 João 5,13 que diz: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Bom, João afirma coisas profundamente impactantes nesse pequeno versículo. A salvação ela é uma dádiva de Deus e ela é oferecida a todos aqueles que creem no Senhor Jesus. O próprio Jesus afirmou: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Em momento algum ele diz o verbo ter no passado e nem no futuro. Ele fala no presente, tem, agora, nesse exato momento, no presente. Quão gloriosa é essa afirmação. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Bom, mas agora vamos avançar um pouquinho para duas problemáticas nesse tema. A primeira delas é ter a salvação e não ter certeza por falta de entendimento e por achar que isso é de uma certa forma presunçoso demais da nossa parte. E a consequência disso é, obviamente, não desfrutar da certeza e não usufruir da alegria da salvação. Pois essa pessoa teme estar salvo de manhã e perdido à noite, né? Ser filho de Deus de manhã e ser filho da perdição à noite. A gente sabe que isso não criaria em nós uma vida cristã abundante, porque a gente ia acabar vivendo numa montanha russa de sentimentos na nossa vida, né? E a segunda problemática é ter uma falsa certeza da salvação. E vale ressaltar aqui o que Jesus disse no Sermão do Monte: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse é um nítido exemplo de uma falsa certeza. O grande problema é uma pessoa que se diz salva, vive no pecado, se deleita no pecado, não demonstra arrependimento, nem frutos do arrependimento, não busca a Deus, mas se diz cristã e diz que é convertida, mas vive numa vida sem comunhão com Deus por causa do pecado, totalmente inclinada ao pecado, né? Como eu disse, o meu objetivo aqui não é exaurir todo o ensinamento nesse vídeo, mesmo porque nem toda a eternidade nos permitiria fazer isso, né? Exaurir todo o conhecimento. Mas vale lembrar um ponto crucial dessa discussão, que é a pessoa que é genuinamente convertida, ainda que ela corra risco de pecar, mas apresenta um profundo arrependimento, tristeza mesmo pelo pecado e rápida mudança de atitude, voltando, obviamente, aos caminhos do Senhor, é diferente do que a gente citou antes. Então, talvez você deve estar se perguntando, né? Mas será que isso é realmente bíblico? Será que isso realmente é certo? Bom, vamos ver. A Bíblia nos ensina que sim, que devemos buscar ter a certeza da nossa salvação. João, quando escreveu o seu evangelho, né, o Evangelho segundo João, ele o fez para nos dizer que se crermos em Jesus já temos a vida eterna. Mas quando João escreve a sua primeira carta, a primeira carta de João, ele tem um outro propósito parecido com esse, mas não idêntico, que é mostrar que se você creu em Jesus, você pode ter a garantia da vida eterna. Palavras de João, abre aspas, filhinhos, essas coisas vos escrevi para que saibais que tem a vida eterna, fecha aspas. Então, nós devemos ter uma vida estável. Quando Deus salva, Ele salva de verdade. E há uma doutrina gloriosa chamada de perseverança dos santos, o que significa a certeza da vida eterna.
Muitos talvez não concordem ou talvez não compreendam muito, né, essa doutrina tão maravilhosa que é bíblica, e talvez seja porque a gente olha para outras pessoas que se dizem salvas ou dizem que são da igreja ou convertida, mas estão vivendo uma vida totalmente pecaminosa, totalmente descompromissada com Deus e com a palavra de Deus. No entanto, o que precisa ser colocado à prova não é a doutrina da perseverança dos santos, que é bíblica, mas sim a verdadeira conversão dessas pessoas que agem dessa forma e se dizem salvas. Quando o apóstolo João escreve a sua primeira carta, ele diz no capítulo 2, no verso 19, essas pessoas saíram do nosso meio porque eram, aliás, não porque eram dos nossos, se fossem, se fosse elas teriam permanecido, ou seja, elas saíram porque ela não era do nosso meio. Não tem mais exemplo melhor que esse, né? Eu aprendi na minha pós em teologia uma frase que eu gosto muito que diz: existem muitos que estão dentro e são de fora, e muitos que estão fora, mas que são de dentro. O apóstolo Paulo diz que Deus nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, ou seja, a santidade e o fato de sermos irrepreensíveis são duas claras evidências da nossa salvação. Uma pessoa que não tem prazer na santificação e que não está de acordo, né, com isso que o Paulo nos instrui, é no mínimo estranho. E de novo nós podemos, obviamente, deslizar, afinal nós somos nascidos do pecado, mas precisamos estar sempre buscando a santidade e sermos irrepreensíveis diante de Deus. Se alguém creu em Jesus, essa pessoa é nova criatura em Cristo. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas e dou a elas a vida eterna, e ninguém arrebata as minhas ovelhas das minhas mãos. Ninguém. A segurança da salvação não está em nós, ela está em Deus. E Deus, a gente sabe, ele não pode falhar. Toda a nossa salvação é uma obra perfeita de Deus. Foi Deus quem planejou, foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos regenerou, foi Ele quem nos deu o arrependimento, e é Deus quem nos dá a fé salvadora e quem nos justifica e nos sela com o Espírito. E além disso, é Ele quem escreve o nosso nomezinho lá no livro da vida. Uma vez que o nome de um salvo é escrito no livro da vida, borracha nenhuma nesse planeta pode apagá-lo. Portanto, não é presunção dizer que está seguro da sua salvação. Não é mesmo. Paulo escreve a Timóteo: toma posse da vida eterna. Esse tesouro é seu, Timóteo. Em outras palavras, Paulo incentiva o jovem Timóteo a viver uma vida cristã abundante, regozijando-se na certeza daquilo que Deus prometeu e é fiel para cumprir. A salvação é uma obra de Deus e não existe colaboração humana nesse plano. Então a gente tem que lembrar que não existe vale pecado, permissão para pecar, só porque a gente sente a certeza da nossa salvação. Dizer que, então vou pecar porque eu sei que eu sou salvo e vou pecar, que nada vai acontecer. Bom, o próprio pensamento em si já invalida a certeza. Um salvo é um convertido e regenerado genuinamente, o qual se deleita na palavra e na presença do Senhor. E ainda que ele peque, ainda que ele deslize, ele não sente prazer nenhum no pecado. Ele é rápido em se arrepender, assim como Davi. Mais uma vez eu enfatizo que esse vídeo não tem como objetivo confrontar nenhuma visão teológica, mesmo porque eu vim do caminho oposto. Mas tudo isso, tendo embasamento bíblico, penetrou profundamente no meu coração e hoje eu olho para essa gloriosa doutrina com muita alegria e sou levada a reverenciar ainda mais o nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor pelos séculos dos séculos. Amém.